Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje nós estamos numa entrevista com o Juliano Vieira para conversar um pouquinho sobre intraempreendedorismo, sobre a questão do empreendedorismo na área da saúde, que é uma área que a gente está com tanta demanda atualmente, principalmente nesse período da pandemia. Então, o Juliano eu conheci há 12 anos atrás, na época que ele morou aqui em Tubarão. Ele é gaúcho como eu, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar por praticamente um ano juntos no Hospital Socimed aqui em Tubarão. Ele já era o administrador do hospital na época, eu já era o líder, eu era só estagiária. E aí eu tive muita oportunidade de estar ao lado dele, porque eu fiz todo o meu TCC dentro da universidade, do hospital e acompanhando muito do trabalho que ele fez na área de gestão dentro desse negócio. E aí hoje ele vem para nos contar como é que tem sido os últimos anos do Juliano e também, né, toda essa experiência nesse momento de pandemia à frente de uma entidade, uma empresa na área da saúde. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Carolina. Tudo bem? Tudo jóia? Agradecer aí pelo convite. Não era só uma estagiária, não, né? Tinha um trabalho muito bem feito lá no hospital. E espero aí que o pessoal goste desse nosso bate-papo, que a gente alinhe aí os sonhos, esperança, né? E que principalmente acione aí o botão de atitude e determinação de cada um. Excelente. Juliane, conta pra gente, como é que começou a tua carreira profissional, a tua formação, né? Tu já tem uma formação nessa área, de administração, mas voltada para a questão hospitalar. Conta pra gente um pouquinho. Eu comecei como administração hospitalar mesmo, naquele momento que a gente vai escolher o que vai fazer, né? Sempre pensei, assim, como a maioria das pessoas, na medicina, né? Só que teve um momento na inscrição para o vestibular, saiu um encarte num jornal. Eu lembro que tinha lá, e provavelmente isso acontece até hoje, né? Cada ano acaba se repetindo as profissões do futuro, né? E tinha lá um negócio que eu nunca tinha visto, que era administração hospitalar. E aí eu dei uma lida rápida, eu falei, poxa, é isso, né? Porque eu como, aí não é arrogância, nada disso, mas assim, eu como médico eu teria que trabalhar para alguém, né, num hospital, ser gerenciado por alguém. Então juntou a gestão, que é o que eu gosto, né, com a parte da medicina dentro da área da saúde, e deu, pô, é isso, vou fazer administração hospitalar e vou gerenciar a saúde, vou gerenciar médico. E aí começou lá na Unicinos, em São Leopoldo. Formei, comecei numa operadora lá do Rio Grande do Sul mesmo. Fiquei quase 6 anos nessa operadora. Depois fui para os Estados Unidos, voltei para a mesma operadora, fui para Tubarão, aí a história que você conhece, administrando um dos principais hospitais aí da cidade. E aí depois só subi, né? Fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso. E hoje estou aqui em Manaus, no meio dessa confusão toda aqui, né? Bem nesse momento da pandemia, mas sobrevivendo cada dia e buscando novas ideias, novas coisas, tá bom. Foi uma trajetória legal aí nessa área da saúde. E sempre migrando entre a questão hospitalar e planos de saúde, né? É, ou é hospital ou é plano de saúde, né? Na verdade, a administração hospitalar, depois de um tempo, eu acho que faz uns 4, 5 anos, eles mudaram o nome do curso até, não é mais administração hospitalar, né? É administração de serviços da saúde, porque querendo ou não, você não administra só o hospital, né? Você sai do curso aí formado para administrar hospital, clínica, secretaria de saúde, hospital público, hospital privado, é, serviço diagnóstico, radiologia, então oncologia, qualquer situação aí. E dizem até que as duas áreas mais complexas de fazer a gestão é aeroporto e hospital, né? Então falam assim, um administrador não administra um hospital, mas um administrador hospitalar administra uma empresa, né? Então tem essas situações aí que eu acho que é o que acontece mesmo na prática aí, porque querendo ou não, um hospital tem tudo dentro, né? São várias empresas dentro de um hospital,
tem lá arquitetura, tem contabilidade, tem enfermagem, tem psicologia, tem nutrição, tem fisioterapia, tem médico, né? Tem tudo, tudo. Pessoal de projetos, então é bem complexo mesmo e tem que, assim como aeroporto, tem que dar tudo certo, né? Porque às vezes um atraso ali de 1 minuto no final do dia dá 2, 3 horas de atraso e no hospital tem a mesma situação aí que tudo tem que estar redondo. E eu diria que ainda tem um agravante, porque no hospital a gente está lidando com vidas, né? Uma coisa é atrasar um voo, outra coisa é atrasar uma decisão que pode salvar uma vida, né? No sentido de orientação, uma equipe médica ou mesmo de enfermagem, um equipamento, uma sala disponível, tudo isso faz muita diferença, né? Tudo avaliado, né, Carolina? A gente fala que num hospital o cliente não é só o paciente, né? Você tem o paciente mesmo, que é quem precisa de cuidado, mas você também tem o familiar. Eu brinco, tem o oficial de justiça que às vezes chega pedindo para fazer uma internação, às vezes não tem leito, né, mas o judiciário também se envolve nisso, mesmo sendo um hospital privado, saúde é um direito de todos, então a gente acaba sendo uma concessão também do Estado, mesmo sendo privado, a gente tem que dar o atendimento. Liminar se cumpre, depois se contesta, né? Mas é como você falou, muitas vezes a gente acaba ficando também meio sem ação, porque chega um momento que tem que fazer escolha, né? Às vezes, olha, eu sou obrigado a internar o Juliano, mas não tem leito. Vou fazer o quê? Vou tirar alguém que está precisando, né? Até a gente às vezes fala, então vamos pedir pro oficial entrar na UTI, escolher um para tirar, né? Porque é muito complicado essa situação de saúde, né? Mexe com todo mundo. E não tem hora, né? Com Vinte e certeza. quatro horas mesmo que você esteja num cargo de gestão, 2, 3 horas da manhã, sábado, domingo, o pessoal te liga, você tem que ir lá, ou alguém tá lá. Então, o trabalho, ele é contínuo mesmo. Aí entra uma característica que eu entendo que são perfis, né? Tu falou da tua formação em administração de hospitais, né? Administração hospitalar, mas eu te enxergo muito mais como um empreendedor. E aí, às vezes, as pessoas acabam confundindo, né? A questão de ser empreendedor e de ser empresário. As pessoas acham que empreendedor é quem tem um CNPJ. Na verdade, quem tem um CNPJ é um empresário, né? Que foi lá e criou aquele número para o governo, né? Lá com o contador, e aí acabou, né? Tendo uma série de obrigações, digamos assim, a cumprir. E o empreendedor, ele é muito mais amplo, porque ele empreende num negócio próprio, mas ele também pode empreender dentro de uma instituição, né? Uma empresa, no teu caso, às vezes com dono, às vezes sem dono específico, né? Mas pelo menos com sócios e tal. E como é que é ser esse empreendedor dentro do negócio dos outros? Eu sei que, por exemplo, aqui em Tubarão, tu teve uma participação societária dentro da Socimed, mas não sei se isso aconteceu em outros locais também, né? Porque tu tens toda uma gestão a liderar, mas tu também tem um grupo de sócios acionistas ali que estão sob o teu controle, digamos assim, né? Tem duas situações, né? Que é o empreendedor corporativo que o pessoal fala, né? Desde quando eu comecei lá no Rio Grande do Sul, numa operadora de plano de saúde, eu sempre tive essa situação de empreender mesmo. É como você falou, era um empreendedor corporativo, né? Que é o intraempreendedor, é fazer algo diferente dentro da empresa que você trabalha, que você presta serviço. Tem uma situação que o pessoal fala que empreendedorismo veio de uma teoria da destruição criativa, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? Eu não lembro o nome da pessoa, mas é um economista que fala bastante sobre essa teoria da destruição criativa. E empreender não deixa de ser isso, né? Você destrói uma ideia, destrói um processo, destrói uma situação e cria algo diferente que você entende ali pela sua experiência, ou até pela necessidade aí do mercado, algo novo, né? Parece que não se encaixa, né? Eu vou criar algo novo destruindo, uma destruição criativa, mas é exatamente isso. Desde o início lá em 1999, no Rio Grande do Sul,
eu sempre busquei analisar processo, né? Entender o processo e melhorar. Então, eu comecei como estagiário no setor de faturamento de uma operadora de plano de saúde. E desde o início eu nunca aceitei ficar só no faturamento. Então, eu era um estagiário, e aí eu ia para o RH, perguntava se o pessoal precisava de alguma coisa, tentava entender o que tinha lá, e aí eu gosto muito de planilha, e não é muito diferente, né? E aí já começava a inventar coisa lá para ser mais rápido, aí ia lá no compras, aí também questionava, o pessoal que fazia credenciamento de novos médicos também, né? E eu acho que isso foi um diferencial, né? Tanto é que chegou um momento ali, coisa de 5, 6 meses depois, eu tinha um processo de intercâmbio para os Estados Unidos, e eu cheguei para o dono da empresa e falei, olha, eu já tinha iniciado um processo, fui aprovado, saíram os documentos, eu tenho que ir para os Estados Unidos, né? Quero também aproveitar, conhecer os hospitais, o sistema de saúde de lá, mas não tem como eu ficar. Aí ele até brincou, como estagiário é mais fácil, né? A gente cancela o contrato, mas por esse curto período ali que eu fiquei, ele falou, olha, só promete uma coisa, quando você voltar, você vem aqui que tua vaga tá aberta aí e tal, né? E foi o que aconteceu. Quando eu voltei, o pessoal ficou sabendo e já pediu para ir para lá. E eu já nem entrei mais como estagiário, né? Entrei como faturista. é, E aí eu já tinha um estagiário agora, né? E 6 meses depois, a supervisora do faturamento pediu para sair. Ela ia para Goiânia, eu acho. E aí eu fiquei 6 meses depois como supervisor de convênios, né? Então foi muito rápido, assim, justamente porque talvez eu tenha sido o inverso do que a maioria das pessoas e talvez por isso que elas também não cresçam, não, né? Aquele negócio, você foi contratado para ser o caixa, você é o caixa. Eu só vou e só faço aquilo ali, aquela visão mais limitada. E fui contratado para isso, não me pagam para fazer aquilo, então eu não vou sair da minha caixinha aqui. Eu não tinha essa situação, então, sendo pago ou não pago, eu via que precisava, ia lá, conversava, discutia, dava ideia e ia crescendo. 6 meses depois de supervisor de faturamento, uma gerente de uma unidade em Caxias do Sul, que é uma cidade lá do caminho dos vinhos, né? O pessoal que conhece aí no Sul, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, ela ficou gestante e precisava fazer a licença gestante dela. O pessoal me pediu, Juliano, você tem como fazer a substituição, né? Durante os 6 meses e tal. Deu, vou embora, né? E eu fui como supervisor de convênios, né? Só que aí eu já estava lá na gestão da clínica, já era uma clínica 24 horas, tinha procedimento, então saí um pouco dessa parte mais de back-office, né? E já fiquei mais na linha de frente ali com o médico, com os prestadores, laboratório. E quando ela voltou, eu já nem voltei para a matriz que a gente falava, né? Que era administração. Eu fui como responsável da unidade de esteio da mesma empresa, que tinha uma unidade em esteio, tem ainda, e aí eu fui gerenciar a clínica lá. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, têm ideias, veem alguma coisa errada em outro setor, mas ficam ali no mundo delas, não falam, ou falam para a pessoa errada, né, que é na maioria dos casos, né, poxa, vai lá, levanta a cabeça, sem medo, explica a situação, olha, eu estou notando isso, 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 quem sabe se a gente fizer aquilo ou isso, né? E vai, porque às vezes fica naquelas conversinhas de corredor, na hora do almoço ou no intervalo, reclama, 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 mas não faz nada, né? E em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui assim, eu vi o problema, questionava, sempre com respeito, né? Não era de ser mas de trazer mesmo o problema, dar uma possível solução, e aí o pessoal gostar e discutir isso, né? Então, eu acho que isso é o empreendedor interno, né? Aquele Nossa. cara que vê a coisa, E tenta mudar, resolve. não
e resolve, né? Às vezes nem para benefício próprio, mas para benefício da empresa, que acaba sendo indiretamente o benefício próprio, né? Que é outro problema também. Às vezes as pessoas veem algumas coisas, mas é o negócio do barco, tá furado, mas tá Não lá é do do outro meu lado e lado. acha que não vai afundar. Não é do meu lado, não vou fazer nada. Mas então o pessoal tem que pensar na empresa mesmo como empresa, independente se é dono ou se não é dono. A E aí impor- sim, né? Aí depois vem essa situação de acabei virando sócio de algumas empresas. Lá no Rio Grande do Sul tinha um maternal também, com minha irmã. O hospital aí em Tubarão, que agora foi vendido mesmo, né? Porque chegou um momento também que não tem o que fazer. Tem grandes operadoras aí no mercado. Eu digo que daqui uns 3, 4 anos vão ficar no máximo 5 grandes aí. E talvez o pessoal tomou uma decisão correta, porque vai acabar chegando aí em Santa Catarina do mesmo jeito, no Rio Grande do Sul, né? E o pessoal tem que se unir mesmo. Juliano falou muita coisa importante e voltada para a questão do perfil comportamental, né? As pessoas acham que só a parte técnica que importa, né? E a gente sabe que assim o técnico a gente aprende numa faculdade, numa pós-graduação, né? A receita do bolo a gente ensina. Agora a questão comportamental é muito pessoal de cada um. Isso eu acho que faz muita diferença, inclusive com pessoas que às vezes não têm uma formação formal, mas que têm esse perfil comportamental e acabam se destacando, né? Mas uma pergunta que eu queria te fazer, assim, eu lembro muito, tu falou da questão das planilhas, de processo, né? 12 anos atrás, quando a gente trabalhou juntos, tu já valorizava muito tudo isso. E a importância disso para o negócio, porque eu entendo assim, tu que trabalhou em grandes empresas até hoje, muito provável que na grande maioria delas isso já era, quando tu chegou já estava estruturado, né? A parte de processos, de gestão, planejamento estratégico, tudo isso. Mas pode ter acontecido tu te deparar com uma situação que isso ainda era muito falho. Como é que tu lida com isso e o quanto isso é importante para os resultados que tu tens nos negócios hoje? Eu sempre que chego numa empresa, eu bato muito naquela situação do Disney, né? Eu até falo algumas coisas sobre isso. Disney tem uma frase que se tornou aí um mantra meu, né? Que você não pode conquistar, sonhar, desenhar, construir os melhores lugares do mundo se não tiver pessoas para tornar o sonho uma realidade, né? E aí eu falo isso, eu coloco assim na apresentação o castelo da Disney, né? Eu falo, olha, olhando esse castelo, sem nome, sem nada, só a foto do castelo. Alguém ainda tem dúvida do que seja isso, né? O pessoal diz, é o castelo da Disney, né? E eu falo isso, né? Que a Disney é um exemplo de uma empresa que trabalha muito forte em excelência em serviços, né? E excelência em serviços ele é baseado em pessoas, não em processos, né? Aí eu falo, imagina esse castelo vazio, né? Você tá lá, não tem ninguém, ele é o quê? É um castelo abandonado, talvez nem para turismo ele seja, porque não vai ter nem ninguém lá para te guiar pelo castelo. Então, eu vejo que o maior problema em muitos líderes aí, em muitas empresas, é justamente essa situação de eu foco o processo e esqueço pessoas, né? Mas quem faz o processo é pessoas. Eu tenho que estar bem com a pessoa, eu tenho que deixá-la estimulada para eu conseguir aquilo que eu desenhei lá no processo, né? É, eu vejo que essa situação de planilha, dá muito bem para fazer uma planilha, né? Mandar aí por e-mail para todo mundo, né? Ou chegar no setor e, ó, tá aqui a planilha. Mas é o que você falou, não tem aquele envolvimento, né? E aí é por isso que às vezes, um mês depois, 3 meses depois, ou o trabalho parou, ou não tá daquele jeito que você desenhou no início, né? Então eu sempre tento primeiro buscar esse envolvimento, mostrar qual é que é a importância do negócio ou do produto para a pessoa seguir em frente, né? E aí tem trazido bons resultados aí. Que bom, na verdade, assim, a gente acha que só grandes empresas conseguem se profissionalizar, né? Que é buscar uma gestão profissional, seja com equipe ou com modelos de gestão, mas isso também é aplicável em empresas menores,
Na verdade, eu entendo que é tão importante quanto, né? Porque senão a empresa pequena nunca vai chegar no patamar. Como tu falou, é o exemplo da Disney, né? Então as pessoas reconhecem o castelo da Disney, às vezes, mesmo nunca ter ido na Disney. Então, como é que ela sabe? Como é que a Disney ficou tão famosa, né? O que, que tinha por trás desse modelo de gestão dessa empresa que fez com que ela se tornasse uma referência a nível mundial, né? E a empresa também tem que pensar nisso, né? Eu, por exemplo, eu sempre pensei, poxa, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero chegar a alguma pessoa e dizer, olha, meu sonho é trabalhar aí, né? É igual a Disney, eu nunca fui, mas se fosse para escolher, eu quero estar lá, né? É, e você trabalhando essa ideia na pessoa, você começa a trabalhar também em situação de resiliência, né? Paciência, nenhuma pessoa é igual a outra, cada uma tem o seu momento, né? Até os planetas aí têm o seu Ah, tempo de fazer aí a volta no Sol. Então a pessoa também tem o tempo dela. Umas serão mais rápidas, outras serão mais lentas. Às vezes a gente, naquela situação de ser rápido demais, poxa, aquela que está mais lenta, mas ela não é lenta. Tem a diferença da lenta por sacanagem e a lenta porque está aprendendo, está implantando. Então a pessoa também tem que ter essa noção de investir também nas pessoas, né? Saber quem é que está acochambrando, como a gente fala, né? E quem é que está interessado, e às vezes ela tem uma dificuldade própria, mas está envolvida, busca o crescimento, conversa, como aquele estagiário fez lá no início, né? De se envolver, buscar o conhecimento, aprender e dar novas ideias. Então, isso independe do tamanho da empresa mesmo, querendo ou não, toda empresa ela começou pequena, né? É, Todas as empresas que eu passei, hoje até estou numa das maiores do Brasil, aí talvez seja a maior do Brasil, começou familiar, né? Com um médico, os dois filhos, e foi crescendo, e chegou um momento que não tinha mais como tocar sozinho, aí já vem conselho, já vem uma equipe, já vem um conselho externo, né? Um conselho profissional, já abre para o mercado, acionistas e tal. Então esse é o caminho. Agora sempre buscando fazer o que é certo, envolvendo todo mundo. E a ideia de talvez esse crescimento foi justamente com essa ideia de aquela frase, né? Pensar com a cabeça do dono, né? Então, assim, mesmo que eu não seja dono, poxa, querendo ou não, eu sou dono ali do meu setor, eu sou dono da minha equipe ou da minha área, né? Independente disso, quando a gente começa a pensar mais com essa cabeça, as coisas tendem a acontecer de forma mais fácil. E aí fica fácil depois, você já tem envolvimento da equipe, é igual um time de futebol, né? É o time que derruba o técnico, né? Então não é o técnico que é bom, é o técnico que consegue passar toda aquela situação para o time poder dar o melhor desempenho dele na hora do jogo. E se você não tem essa cumplicidade aí com a equipe, e aí eu falo muito de não ser bonzinho, de não ser bobinho, né? Às vezes o pessoal confunde o bonzinho com o bobinho, mas realmente o pessoal vê isso. Na hora que tiver que chamar atenção, chama. Na hora de, poxa, vamos junto, a gente vai, né? Aquele negócio de estar junto mesmo, de saber fazer as coisas, né? Tem muita gente às vezes que pede para fazer, exige, mas no fundo, lá na ponta não faz. Se fosse essa pessoa, não faria, e né? dá o exemplo, né? E a equipe é rápida, né? O pessoal é esperto, ele já pega logo. Pô, o cara tá falando para fazer tal coisa, não sabe nem fazer metade disso, né? E tá exigindo isso como, vai lá, faz, né? Então, é outra coisa que eu também sempre tentei me envolver e fazer primeiro os processos, participar, porque aí fica fácil, né? Não tem como alguém dizer, ó, isso não vai funcionar. Não, funciona, eu já fiz, né? É assim, assim, assim e tal. Aí o pessoal, opa, né? Tem alguma coisa diferente aí. O exemplo faz toda a diferença, né? É, Carol, eu sou de vendas, né? Acabei entrando para essa situação de comercial, que até eu acho que tem muito a ver com a situação do intraempreendedor, né? Como a empresa não é tua, você acaba tendo que vender, né? Na verdade, a gente vende as ideias, vende uma nova situação, um novo projeto, com situações limitadas, às vezes a gente entra aí com diversidade cultural, às vezes tem o sócio
tá no teu projeto, mas de repente tem o familiar que não aceita, às vezes o familiar nem está na empresa, mas acaba, você presta consultoria para várias empresas, você sabe disso, né, que às vezes tem uma interferência forte aí de quem não é da empresa, mas é da família. Eu gostei da ideia, mas eu falei com meu primo, ele acha que é ruim, pô, né? E então, às vezes, a gente ter que vender essas ideias, esses projetos para várias pessoas, mais os funcionários, mais fornecedores, às vezes consultores que também participam, né, Barbaridade. da empresa. Então a gente acaba fazendo venda, e eu acho que por isso que também nesse meio tempo eu acabei meio que desviando essa minha parte também mais pro comercial mesmo, né? Porque a gente acaba vendendo tudo na vida, né? Eu falo sobre isso, eu não falo necessariamente sobre vendas, mas eu falo sobre negociação, né, que a gente negocia o tempo inteiro. Tem que negociar com o marido, tem que negociar com a esposa, com É, os filhos, com o vizinho, às vezes com os pais, né, com amigos, enfim. Mas é importante a gente conseguir levar tudo isso de uma maneira saudável, né? Juliano, não, é isso aí. agora eu queria falar um pouquinho sobre esse período da pandemia. Meu Deus, a gente já está quase um ano vivendo toda essa loucura, né? E para ti que está à frente da área da saúde, como é que tem sido tudo isso para ti? O que foi o mais desafiador, assim? Então, saúde é minha paixão, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida aí, foi por via dessa área, né, da saúde, seja em hospital, seja em operador de plano de saúde, dando consultoria aí para algumas clínicas e médicos e tal. Mas o que eu vejo, assim, a gente convive com muita situação que não aceita, né? Às vezes eu falo demais, assim, talvez o que não deveria, mas são coisas que eu não concordo, né? Eu lembro que quando eu estava em Tubarão, era o meu questionamento em relação até algumas situações de ordem pública, assim, né? Tu sabe que eu participei de associações dos hospitais, federação dos hospitais, então pega todos os hospitais, né? Que também é um negócio bom, a gente sai daquele, só tal hospital. Não, a gente tem reunião local, regional, ia para Florianópolis, ia para o Rio de Janeiro e conversava com todo mundo, então abria esse leque. E eu comecei a ver que não era um negócio pontual, né? Por exemplo, eu podia estar milionário agora, né? Vivendo só de rendimentos, brincando ali no mercado de ações. Se eu perdi tanto, agora eu ganhei tanto, com tal empresa eu perdi, renda variável e tal. Mas não, primeiro, eu não acho justo comigo, né? Com minha família, com meus amigos aí, o pessoal que confia. Provavelmente não estaria aqui contigo conversando, porque não seria referência para alguma coisa, mas existe sim no mercado da saúde muita fraude, muita sacanagem, né? Você viu aí a situação dos respiradores quando saiu. Eu estava em Cuiabá no passado, e aí eu via coisas assim, respirador 200, 300, 400 mil reais, coisa que eu falei, poxa, pelo menos há 5 anos atrás eu comprava respirador a 21, 32, o melhor respirador é 40, 60, dependendo da situação. Então eu acho que a pandemia, ela, ou eu digo que não cria, né? Eu acho que a pandemia, ela mostrou os oportunistas que existem em cada pessoa, né? O fato de mercado subir preço, porque achava que todo mundo ia comprar água ficando triplo, 4 vezes mais o preço de uma água, os insumos hospitalares, agulha, medicamento, agora aqui em Manaus, né, a situação do Meu oxigênio, Deus. aumentando o preço de oxigênio porque o pessoal ia comprar mais, então realmente acaba mostrando o nosso lado mais, eu brinco que é o lado jacaré, né, lá da pré-história, né, que a gente só vive para caçar, e ao invés de todo mundo se unir e se ajudar, acabam fazendo essas loucuras aí, e vem de todos os lados, né, seja da pessoa sem representatividade nenhuma, até que tem maior representatividade, mas existe aí uma situação que eu sempre evitei,
principalmente, não vou dizer que não aconteça no privado, o privado é mais controlado, né? Mas principalmente em ordem pública aí, já vi muita coisa assim que eu nunca aceitei trabalhar em, em hospital público justamente por isso, né? Não vou falar de cidade, de hospital, de nada, mas a gente sabe que às vezes sai um dinheiro para uma emenda, R$ 1 milhão para tal situação, chega lá no hospital 100 mil, né? E às vezes a gente questionava, mas por que que aceita? Né? Sai lá na foto 1 milhão, só que recebe 100 mil. Não, porque se não sair na foto, nem os 100 mil entra, e eu estou precisando, senão eu não pago tal coisa e tal e tal. Então tem essas situações que tem que ficar longe mesmo, né? Às vezes um hospital, e às vezes também eu vejo que é muito problema de gestão, né? Você vê nos noticiários aí, isso, de novo, não é hospital, não é nada, mas assim, tal hospital, a gente fez uma reportagem e tem lá uma ressonância magnética estragada, já enferrujada, porque não foi colocado, né? Poxa, claro que não vai ser colocado, porque o pessoal estava preocupado em levar a ressonância para lá. Mas para colocar uma ressonância tem que ter bunker, tem que ter uma parede diferenciada, tem que ter um local diferenciado, tem que ter uma rede diferenciada, e às vezes o hospital nem condições tem para isso, não está preparado para isso. Aí, claro, vai chegar lá a ressonância, não vai ter como colocar, e aí, 3, 4 anos depois, alguém vai lá, faz uma reportagem dizendo que foi inoperância da gestão, ou do administrador, ou de quem encaminhou a ressonância. Mas a saúde é muito complexa, né? Então, você tem que ter a cabeça bem tranquila para não cair nessas coisas. É chegar em casa, saber que está fazendo o correto. É uma pandemia, eu vejo que a gente não vai sair, né? A gente tem que entender que já é uma rotina aí pra gente, a gente vai sair dessa, vem vacina e tudo, mas é uma doença que ela acaba tendo as mutações dela, a gente sai dessa, fica um tempinho no fôlego, mas vai vir outra e outra. Eu acho que a partir de agora é rotina. A gente vai ter que se acostumar com as telereuniões, com teleconsulta, telemedicina, telesaúde, tudo que é tele aí, que inclusive está sendo muito bem feito, né? Você falou da pandemia, uma das coisas que eu vejo que foi muito bom é essa aprovação rápida do CFM, do Conselho Federal de Medicina, dos atendimentos virtuais, né? Nos Estados Unidos isso já existe desde 2000, acho que 1998, alguma coisa assim, e aqui a gente sempre, por mais que a gente quisesse fazer, sempre foi bloqueado, né? Talvez por corporativismo, né? Talvez por receio mesmo, mas a gente viu que funciona e muitas vezes funciona melhor ainda. Hoje, até na empresa que eu estou trabalhando, é em torno de 35 mil teleatendimentos por mês. Nossa. E numa pesquisa prévia, 92% das pessoas já disseram que não querem mais atendimento nas unidades, querem continuar com a telemedicina. Por quê? Aí, de novo, você fez estágio na área da saúde, você conhece a área da saúde, e é complicado. Muitas vezes o médico te atende ali em 2 minutos, nem olha para você e manda embora, né? A gente sabe que é assim. Você fica ali num pronto atendimento com um monte de pessoas, várias doentes, mas outras não, né? E aí você corre o risco, poxa, uma das frases que a gente usa aqui, a melhor sala de espera é a sala da sua casa, Com né? certeza. Então assim, poxa, é agendado uma consulta 5 horas da tarde. Você está ali no seu sofá, no seu quarto, no seu escritório, 5 para 5, vai lá, acessa, conversa com o médico. Nesse caso, quase que um olho no olho, né? Mas pelo menos o médico vai te tratar melhor, vai atender você só, sem estar preocupado com outra pessoa. E várias pessoas, 92%, já falaram que não querem mais, porque viram que o atendimento é até melhor do que teriam nas unidades. Claro que tem especialidades que não tem como, né? Precisa do toque, né?
Mas tem várias especialidades hoje que numa vídeo tem como resolver. E aí o médico identificando isso, ele está capacitado para isso, ele pode dizer, olha, procura um médico local aí, né, fala isso, isso e isso, porque você está precisando de atendimento. No início a gente ficou com receio, mas como eu te falei, nos Estados Unidos já estava bem mais avançado, Israel, Europa e tal, Índia, né? A gente está trazendo para cá, então tem coisas boas aí que eu vejo que não vai demorar muito não, porque trouxe até a facilidade de aceitação das pessoas, né? Porque uma Legal. coisa é você ter a tecnologia, outra coisa são as pessoas aceitarem, claro, tem medo, não é um médico, quem garante que é um médico do outro lado da tela e tal, mas tem responsabilidade das empresas, responsabilidade do Conselho Federal de Medicina, responsabilidade do médico de fazer esse atendimento, e aí eu acho muito difícil eu ou você, por exemplo, dizer que é médico e faz uma consulta por telemedicina, porque também, assim como no consultório, vai ter os padrões ali do atendimento, anamnese, toda aquela situação que um leigo não saberia fazer de pronto, assim, né? E o risco que tem de fazer no tele, no presencial também não é diferente, né? É, Infelizmente, a gente corre. sabe que falcatrua existe em qualquer profissão. Mas que legal. E há um bom tempo aí, já tem há uns 5, 6 anos aí mais forte, mas isso aí já também deve ter uns 10 anos, o Da Vinci, né, que é hoje robô, faz lá a cirurgia, o médico em outro lugar vai lá e faz a tua cirurgia sem estar presente na sala. Então a gente vai caminhar esse distanciamento que eu vejo que vai continuar, é, vai acabar trazendo essas facilidades aí pra gente. Muito bom, até porque assim, eu acho que no ramo da saúde existe uma questão de exposição muito grande, né? Aquela coisa de tu, como tu disse, para o hospital, às vezes ficar horas lá na espera, né, para ser atendido. Existe uma questão, infelizmente, a gente sabe que os médicos tinham os hábitos de colocar muito mais pacientes do que o tempo que eles tinham disponível, então era comum a gente ir para um consultório, levar 2 horas para ser atendido, ficar lá na sala de espera, né? Esses dias eu estava É, escutando uma apresentação de uma empresa falando de Smart City, né, que algumas inovações para as cidades, e uma delas eu achei tão legal que falava de uma pulseirinha, a princípio seria para crianças, que a criança ia ter uma pulseira e caso ela precisasse ir para o hospital, por exemplo, ela conseguia chegar lá e o médico lê todo o histórico de saúde da criança, questão de vacinação, né? Porque hoje a gente tem que levar a carteirinha de vacinação, aquela impressa, às vezes não é uma coisa que está ali de fácil acesso, a pessoa já extraviou, perdeu, né? Tem toda uma questão de histórico que agilizaria muito esse processo, né? Então, são inovações que vêm para o bem, com certeza. Juliano, me isso fala aí. uma coisa. Esses dias tu fez uma publicação nas redes sociais que eu vou ser obrigada a colar e eu queria que tu Ah, me falasse um pouquinho sobre ela. Calma aí, deixa eu abrir aqui. A saúde é algo em que a demanda é infinita, mas os recursos são finitos. Como tu lida com isso no dia a dia? Porque tanto na área hospitalar quanto de planos de saúde a gente tem, né, principalmente agora nesse último ano, né, como tu falou, dessa situação toda que está acontecendo aí em Manaus, às vezes o que a gente precisa não é necessariamente aquilo que a gente tem em mãos, mesmo na área particular, privada, onde a gente tem recurso para isso, às vezes tu não tem disponibilidade de equipamento ou de pessoas para estar trabalhando, né? se a gente for, como se diz, na ponta do lápis aí, avaliar a situação, não existe execução na frase saúde é um bem e direito de todos, né? Ou na lei que criou o SUS, né? Tem os princípios do SUS lá de universalidade, integralidade, equidade, saúde é um direito de todos e todo mundo tem acesso à saúde, todas as pessoas, né? A integridade é de forma integral, né, desde necessidade básica até a alta complexidade, que aí também, pela legislação, é de competência do sistema único, e equidade, né, que não tem que dar a mesma saúde para todo mundo, mas todo mundo que precisa, em relação a diabetes, tem que ter o mesmo atendimento, né? Eu não sou diabético, eu não vou lá exigir, eu quero isso, né? Mas tem que ter essa equidade. Só que se a gente for ver, a lei de criação do SUS ela veio em 1990.
Até o pessoal fez festa aí, que fez aniversário 2020 e tal. A de planos de saúde veio em 98. E aí a ANS, que é a Agência Nacional, que regula, né, os planos de saúde, as operadoras, ela foi criada em 2000. Então, só de olhar a criação do SUS para a ANS já tem 10 anos, né? Por qual motivo que vieram operadoras, seguradoras, as empresas, muitas empresas fazem autogestão, né, que elas mesmas arrecadam do funcionário e aí faz a situação de gestão da saúde dos funcionários, as filantropias, né, tem alguns planos com filantropia, porque assim, é óbvio que não existia e talvez não exista solução, pelo menos curto, médio, talvez até nessa geração, para esse problema de um sistema 100% único, né, do Estado. O nosso SUS, eu até falei nessa publicação, que o SUS é modelo para todo mundo, vários países vêm aqui, estudam o SUS, tentam copiar. No conceito ele está muito bem descrito, mas na prática é totalmente diferente, né? E até mesmo com o apoio da saúde suplementar, que a gente chama, né? O SUS seria o exército e as operadoras seriam os serviços auxiliares, né? Bombeiro, polícia militar e tal. O nosso SUS acaba sendo um herói aí, porque, por exemplo, campanha de vacinação agora, não adianta, é SUS, né? E muita gente fala mal do SUS. A gente imagina lá o SUS como aquele guerreiro cheio de flechas lá, cicatrizes, cansado, mas ele continua em pé no objetivo dele, e aí é realmente heróico aí o que é feito no SUS, mesmo com todas essas situações que a gente comentou antes, né? Que acabam deixando mais aparente os problemas. Mas se a gente pensar aqui em Manaus, por exemplo, a situação do oxigênio, né? Não é impossível uma necessidade geral que eu falo, que é infinito, né? Com recursos finitos, o oxigênio é finito, né? A gente tem, por exemplo, o cálculo de uma população residente, Santa Catarina tem lá tantas mil pessoas, e aí é feito um trabalho em cima da população residente. Só que a gente não sabe. A gente tem assim, tem os turistas, né? Tem os não residentes. Aí em Tubarão provavelmente tem pessoas que trabalham, que moram nas cidades Capivari de Baixo, 3 de Maio, né? Laguna, e trabalham em Tubarão naquele momento. É uma população que não está sendo computada aí no SUS para as políticas de saúde. Então já começa a discordar por aí, né? A destoar por aí. Pegar aí o exemplo de Tubarão, a gente tem um hospital regional, né, que tem aí, que atende, eu lembro da Murel, acho que são 18 municípios, né, essa região aí tem em torno de 350, vamos botar aí 350 mil pessoas, e pelos dados oficiais do estado, Santa Catarina, pelo menos quando saiu a situação do pico da pandemia, eu acho que foi lá em julho, ela tinha 1.630 leitos, né, de UTI, 1.630 leitos de UTI, sendo público e privado. Então, só nessa situação a gente já vê que dá problema, né? 1.630 leitos no estado inteiro. Só a região aí que o Conceição hoje atende são 350, 360 mil pessoas. Se todo mundo precisar, dá problema, né? É por isso que, assim, a demanda é infinita e o recurso é finito. No Brasil, essa conta não fecha. No Brasil, as melhores médias de leitos de internação, elas estão concentradas no centro-oeste, sul e sudeste, né? Depois nordeste e norte. Mas assim, a melhor média não passa de 5 leitos para cada 1.000 habitantes, né? Então, já viu o tamanho do problema? A gente está falando só dessa região aí da Murel, 360 mil de Tubarão ali, que o hospital atende, né? O hospital regional, 350 mil pessoas. Poxa, se na melhor das situações seria 5 para 1.000, que é o que tem hoje na média Brasil, vamos botar 50 para 1.000, 100 para 1.000, 200 para 1.000, não tem como,
né? É muito leito que numa necessidade de pandemia precisa. Então, alguém vai ficar sem atendimento, alguém vai ficar sem oxigênio, alguém vai ficar sem respirador. É muito complicado isso, né? E o que a gente está vendo aqui até a rede privada, né? Então não é assim, o SUS e tal. Até a rede privada, grandes operadoras estão ficando também sem recurso, porque assim, se eu tenho um hospital de 200 leitos, encher os 200 leitos, eu vou precisar da rede. Se a rede não tem, eu vou fazer o quê, né? A empresa que eu trabalho ainda tem 50 hospitais no Brasil inteiro. Se aqui tá cheio, vai para Fortaleza, Fortaleza tá cheio, vai para Ribeirão Preto, vai para, né? Mas assim, nem essa situação é confortante também, porque se for uma situação geral, dá problema, né? E talvez no mundo inteiro. Então, e é um negócio assim, eu fui em congressos já, que estava sendo discutido, por exemplo, um medicamento aqui, uma dose, 11 milhões de reais. Uma dose. Parece que conseguiram agora, há pouco tempo, liberar alguns impostos, algumas coisas, caiu para em torno de 2 milhões de reais, né? Esse medicamento, ele dá uma sobrevida de 3 meses só, né? Então na Inglaterra, o NHS, que é a nossa ANS de lá, já discute essas análises mais técnicas, felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, né? Mas é justamente por isso mesmo, porque você não tem recurso público suficiente, independente de município, estado ou país, né? Para cuidar realmente 100% de toda a população. Nem com o apoio das operadoras também, né? Para a gente ter uma ideia, faz desde 2008, mais ou menos, que o nosso índice de pessoas com um plano de saúde não passa de 25%. Então a gente tem 75% das pessoas que dependem ainda do SUS, e mesmo assim tem problema, né? Então, essa situação de bom senso, né? Construir mais leitos, fazer uma gestão pública mais eficiente também, né? Para minimizar o problema, porque resolver pode colocar hospital em cada esquina aí de Tubarão, que numa pandemia forte mesmo não vai resolver, né? Só que a gente tem que ter lá o plano A, o plano B, o plano C, aqui encheu, vamos mandar para lá, agora, né, de utilizar mesmo a rede aí para tudo, mas é um negócio muito complexo mesmo. É aí que entra a Tem muito gestão, né? hospital, tem muito hospital que diz que tem UTI, né, mas tem no máximo uma semi-intensiva, né, porque sabe que UTI tem que ter médico 24 horas, né, e aí tem alguns hospitais que não tem, mas eles dizem que tem, né, para serem melhores pontuados, mas na prática lá na ponta, e também não existe fiscalização para isso, o governo, seja municipal, estadual ou nacional, não tem como entrar em cada hospital, vamos ver agora se o médico está dormindo aí, né? É complicado, mas assim, é a realidade do Brasil, né? E talvez de muitos países aí pelo mundo. E por isso que eu falei, o que está sendo feito hoje é aquele guerreiro mesmo, todo machucado, sangrando, que está dando o máximo que ele pode aí para resolver as coisas. Então a gente tem que rezar para o guerreiro continuar forte, né? Porque senão, né, ainda tem chance de piorar. Mas, Juliano, falando em coisas difíceis, eu acompanho a tua história aí já faz alguns anos e tu nos relatou aqui todas as mudanças que tu fez. E junto com isso, tu levou tua família, tu tem esposa, tu tem filhos, né? Cada cidade é uma cultura diferente. São experiências únicas, mas ao mesmo tempo também desafiantes para ti como pessoa, né? Como pai, como marido. Me conta uma história de algo que foi difícil para ti, uma superação, assim, uma situação que tu percebeu, nossa, isso aqui realmente me abalou, mexeu comigo. Tem uma. Eu acho que todos os dias a gente tem uma história, uma luta aí. Todo dia é superação. Eu brinco que superação é rotina já, né? É,
Mas eu acho que o mais marcante, realmente, assim, quando eu nunca pensei, tirando a primeira vez que eu trabalhava no Rio Grande do Sul e recebi uma proposta para ir para Tubarão, eu demorei uns 4 meses para aceitar essa proposta. Porque no início, querendo ou não, a gente está lá, como você falou, né? Tá lá a família toda, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, irmã, tá lá teu mundinho ali, né? E aí você fica, pô, mas eu vou pra Santa Catarina, sou do Rio Grande do Sul, ficar sozinho e tal. Já era casado, tinha a Nicole, que era bebê, e eu tentei amarrar. Aí chegou um momento que o pessoal aí de Tubarão falou o seguinte, olha, você tem que decidir, ou você vem ou não vem, né? E aí eu, poxa, vamos lá, né? E aí eu falei com minha esposa, a Simone, ela falou, Juliano, família é onde a gente tá, né? Claro que vai ficar mais distante de mãe, pai, avô e tal, mas a família é aqui, né? A gente não vai perder contato. Deu bom, então vamos lá. Aí fui. Não conhecia, né? E fui, como diz, na cara e na coragem, né? E todas essas minhas mudanças foram assim. Em nenhum momento, depois que aí eu fui para Santa Catarina e tirou aquele cordão, né? E aí tudo Mais ficou mais fácil. fácil. Mas assim, fica mais fácil, porque aí depois você vê, pô, foi legal sair, né? E aí recebi a proposta para ir para Campo Grande, mesma coisa, eu fui sem nunca ter pisado na cidade, né? Fiz uma entrevista por assim, né? Com as psicólogas lá do lugar onde eu fui. E, tá contratado, quando que pode ser e tal. Vou falar aqui no hospital. E fui. Fiquei 3 meses numa parte que a empresa pagava, depois vi um apartamento e tal. Não conhecia. Se tu dissesse para mim como que é o aeroporto lá em Campo Grande, não sei, nunca fui. E já foi todo mundo junto, né? Foi minha esposa, minha filha e eu. Depois Cuiabá, a mesma coisa. É, Nesse ponto em Cuiabá, eu recebi a proposta, mas eles queriam falar comigo em Cuiabá, né? E aí eu questionei, poxa, mas como é que fica? Vocês pagam a passagem, ida e volta e tal? Não, é por tua conta, né? Aí eu falei com minha esposa, pelo menos vou conhecer Cuiabá, não conheço, né? Vamos lá. Aí eu fui, e quando eu tava no aeroporto voltando, eles já me ligaram e falaram, Juliano, tinham 8 pessoas, eu acho que vai ser você, porque você do Centro-Oeste, né? Tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e a gente acha que eles não vão se adaptar com o calor de Cuiabá. E eu sou gaúcho, né? Imagina. Mas como já estava um ano ali em Campo Grande, o pessoal, não, já está acostumado com calor e tal. E aí, no aeroporto mesmo, já comecei a fazer a conversa para sair dessa de Campo Grande. E aqui em Manaus a mesma coisa, né? Vim direto e eu acho que também, depois que acostuma, fica mais fácil, né? Porque sempre tem um receio ali, poxa, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? São novas pessoas, uma nova cultura, tudo de novo. Filho agora, né? Então, eu tenho dois, então escola, os amiguinhos ficam lá, são novas amizades, então para eles também é difícil, né? Eu acho que até mais para eles do que para a gente, porque eles estão na formação, a gente já aguenta, né? Mas assim, a gente vem e de situação difícil, eu vejo que teve algum tempo atrás aí, num dos hospitais que eu trabalhei, começou a atrasar salário, esse negócio todo. E eu tava vendo que vai dar problema, né? E aí eu comecei a chegar em casa e falar, olha, não vai dar certo, o povo tá, né? E acabou acontecendo, assim, né? Em todos esses lugares, em um lugar eu tive a situação, olha, a gente precisa reduzir custo, tal, 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 né? Beleza, aquilo ali deu, poxa vida, né? Eu fiquei acho que assim, uns 6 meses em casa, assim, né? Tinha uma renda, mas não tinha uma renda como diretor de hospital e tal. E aí você começa a ver, assim, o dinheiro acabar, as coisas acabando, né? Você continua pagando lá as escolas dos filhos,
o balé da filha, né? Tentando naquela ideia, poxa, não vou deixar aparecer nada e tal, eu vou dar um jeito. Só que chega um momento que tu tá ali, tá, né? Isso é um funil, não adianta. Se você não coloca, sai, né? E aí um dia minha esposa falou, Juliano, tu vai ficar assim, pelo amor de Deus, né? Você é inteligente, o pessoal gosta de ti, você prestou serviço para um monte de gente, é impossível que tu não tenha uma boa ideia, alguma coisa, né? Tu conhece todo mundo, sempre onde tu atuou, tu gerou resultados positivos e tal e tal. Meio assim, só faltou me dar um chute, né? Mas foi necessário, né? Hoje eu falo que se não fosse a Simone me dar esse chacoalhão, como se fala, talvez eu ia entrar aí numa possível depressão, como todo mundo, né? E aí eu falei, quer saber? É isso aí mesmo, né? Aí comecei de novo, acho que em uma semana eu já estava trabalhando, já estava... Foi aquele momento que, sei lá, deu um apagão, né? Mas hoje está melhor do que estava, por exemplo, na época que eu estava no hospital, e aí é só seguir o fluxo aí, né, para dar certo. Eu brinco que é necessário para todo mundo, né, porque a pessoa cresce mais ainda também. Dependendo da situação, como eu te falei, né, o meu foco é muito em pessoas, eu me envolvo bastante, faço festa quando é fazer festa, fico junto, né, crio os grupos e tal, mas eu vejo que é necessário às vezes dar uma rasteira, assim, principalmente para tirar, né, a gente como líder, muitos donos de empresas aí que talvez vão escutar e às vezes ficam naquela situação de arrogância, achando que é o cara que tem tudo. É, o mundo dá e tira, né? E aí você tem que ter aquela situação de retomar de novo. Se você já teve uma vez, vai ter de novo e é só não aceitar. Se você aceitar, tá ralado, né? E aí isso não precisa ser gestor, não precisa ter um cargo de liderança, não precisa ser um dono da empresa, isso serve para qualquer cargo aí, qualquer nível de qualquer empresa, até em casa mesmo, né? Eu diria para qualquer ser humano, né? A gente não precisa ser forte o tempo inteiro, né? Na verdade, a gente também pode reconhecer que a gente pode cair, que a gente tem alguém para levantar a mão para a gente levantar, né? E que às vezes a gente precisa desses momentos para se restabelecer e principalmente avaliar aquilo que é o mais importante, né? Os nossos valores, o que a gente quer pra gente enquanto pessoa, enquanto família, né? Como você falou, é ser humano, né? Ser É bom pra humano, gente ver que a gente é humano. com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente mais pôde aprender nessa época de pandemia, né? Que a gente possa voltar a olhar para as nossas raízes, aquilo que é importante pra gente de verdade. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então. Juliano, o que te inspira? Eu vou falar de Manaus, né? Tu saiu do Rio Grande do Sul e foi atravessar o país para ir para Manaus. Eu tive em Manaus em 2015, faz 5, 6 anos. Eu, cara, é uma realidade completamente diferente, não só pelo clima, pelo calor, né? Eu gostei muito vocês têm, acho que esqueci o nome, que o teatro muito famoso na frente de uma Teatro praça. Amazonas. Isso, Teatro nossa, Amazonas. cara, foi uma das experiências mais, assim, como é que eu vou dizer, encantadoras que eu vivi. Foi até no dia do meu aniversário, eu tava aí. E, nossa, foi assim, tinha um espetáculo, uma coisa que tu sai daquele teu mundo, aquela rotina, aquela loucura e tu te encanta. Eu imagino que seja assim, como tu, eu nunca fui pra Disney, né? Mas eu imagino que ser encantado seja mais ou menos isso. Sair encantado do espaço. Mas eu acho que tem coisa que nos inspira, que faz a gente levantar todo dia da cama e dizer, ai, vale a pena, né? Apesar de tantas dificuldades que a gente passa no caminho, tantas decisões às vezes difíceis, principalmente para quem está na liderança, tomar, né? Em momentos como esse da pandemia, com tudo isso que está acontecendo aí em Manaus, dessa questão do oxigênio, deve ter muita coisa assim que, meu Deus, né? Respira fundo, mas eu vou fazer. E aí depois a gente olha e vale a pena. Tu consegue lembrar de alguma situação assim que tu diz, é por isso que vale a pena, por isso que eu me esforço tanto, às vezes por não ser médico, mas ser chamado num domingo, 2 horas da manhã, para ir lá tomar uma decisão, né, frente a uma necessidade.
Esse é o momento que a gente chora, cara. Deixa eu só falar que na verdade, eu não visitei ainda o teatro. Não deu, tá tudo fechado, né? O pessoal fala mesmo que é lindo demais. Eu passei por fora só, mas diz que dentro é um negócio de outro. Realmente, ele veio todo da Europa, foi construído com material da Europa e tal, mas diz que é muito lindo lá dentro. Eu não entrei. A Praia da Ponta Negra eu não fui também, né? Corro pela frente e tal, mas não dá para entrar porque tá bloqueado. Então eu acho que eu vou fazer turismo só depois que passar essa situação aí. Mas em relação ao que inspira, é, é a minha família, né? Eu vejo que é minha família. Poder chegar em casa depois de um dia pesado aí, ter o carinho da tua família, ver que sua esposa está bem, os filhos estão bem, que os filhos te admiram, né? Que você está fazendo a sua parte, pelo menos isso é inspirador demais, né? Segundo, é pensar justamente em todas as situações que já passei aí, né? Todas as pessoas que cresceram, evoluíram também com suas famílias, com seus empregos, que muitas descobriram aí os seus caminhos depois de uma conversa, depois de uma parceria, ou de estar junto ali na equipe, né? Às vezes até, talvez até de uma forma mais pesada, mas que justamente às vezes a pessoa precisa escutar, ou até após uma consultoria e tal. E o fato de ouvir que elas sempre buscam fazer o correto também, porque a gente acaba, eu escutei isso até semana passada, de uma, poxa, eu quero ser assim também, fazer sempre o certo e tal. Eu sempre falo, você não precisa ter ganhos surpreendentes, né? Mas só de dormir tranquilo, botar a tua cabeça no travesseiro ali, sabendo que você terminou o dia fazendo o que é certo, já é confortante também. Eu sempre falo, é melhor ganhar menos pro resto da vida do que querer ganhar demais por pouco tempo, né? E aí muitas pessoas querem ganhar demais, mas é passageiro. E eu acho que para terminar, a crença de que sempre temos o que melhorar, né? Até eu estava na mudança aí, eu vi uma agenda, não sei se tu lembra, não sei, de um jornal aí de Tubarão, que ele fez uma agenda e aí cada dia do ano ele pegou alguma personalidade aí de Tubarão para botar uma frase lá, né? E no meu dia 20 de novembro estava lá que a qualidade não existe, é como uma academia, você precisa trabalhar todos os dias para o músculo fortalecer. E aí eu olhei isso, tá lá a agenda fechadinho, não usei aquela agenda, guardei, né? E na verdade é isso mesmo, é chegar em casa e saber, poxa, amanhã é um novo dia, amanhã eu sei que eu tenho que melhorar, porque se eu não fortalecer esse músculo, se eu não correr, eu vou perder o fôlego, então eu tenho que ficar capacitado sempre para aguentar o dia de amanhã. Mas acho que é essa ordem, a família, depois aí os amigos, as pessoas que eu ajudei a crescer de alguma forma, a melhorar aí de alguma forma, e essa situação de que todo dia é um dia novo, com novas oportunidades, e que a gente não pode parar, tem que manter a passada para não ficar para trás. Eu corro muito, sabe que eu gosto de correr, e eu falo isso, né? Você tem que manter a tua passada e tem que corrida não é só um esporte, tem uma ciência por trás da corrida, né? É, Você, se for muito rápido, você perde o fôlego e não chega no final. Se for muito lento, vai deixar alguém passar, né? Se tu não se cuidar, pode ficar com uma câimbra, alguma coisa, não terminar o trajeto. Então, mais ou menos a vida é assim. Eu acho que tu deu um exemplo perfeito dessa questão da corrida agora no final. E eu lembro quando tu morava aqui em Tubarão, que tu já corria naquela época, né? Já era um atleta, né? Sempre teve isso como não como um hobby, né? Mas era algo muito forte pra ti. Algumas vezes eu tentei te acompanhar, não consegui. E aí depois, acho que quando tu foi embora, que eu acabei me dedicando mais e por um período consegui fazer. E confesso que estou bem sedentário ultimamente, mas é uma coisa que faz muita falta.
E eu tenho um pai que ele gosta muito de correr, inclusive já correu maratona e tudo mais, e ele sempre fala disso, né? De que o empreender é na mesma linha, né? A gente tem um objetivo de chegada, e a gente sabe que vai passar por percalços para chegar até lá, e que a gente vai precisar de uma mudança de alimentação, a respiração, né? A disciplina, que tem que ser muito forte para que isso aconteça. E quando a gente está no ambiente empresarial não é diferente, né? Mas o bem-estar, a adrenalina, né? Tudo aquilo que tu sente enquanto tu está correndo, que às vezes tu passa por uma dificuldade ali e tu diz, não, meu Deus, mas vale a pena. É muito bom esse reconhecimento, seja das pessoas ou seja uma realização própria, né? Algo que tu disse que tu tinha como objetivo e alcançou. Juliano, muito legal. Muito bom o nosso bate-papo, foi muito bom colocar a conversa em dia contigo. Como eu disse, nem parece que faz 12, vai para 13 anos, né, que a gente trabalhou juntos e muito feliz, acompanho muito a tua caminhada, seja pelas redes sociais ali, de vez em quando a gente troca alguma figurinha e foi muito bom trabalhar contigo, até hoje eu tenho muita coisa que eu aprendi. Algumas planilhas que eu ainda tenho salvas lá no meu computador, da época da Socimed e aprendizagens que a gente leva para o resto da vida. Obrigadão pela entrevista e cada vez mais sucesso. Eu que agradeço aí, Carol, te parabenizar também, porque desde aquela época eu falei que era estagiária, era isso aí mesmo, né? Sei que você cresceu bastante, busca ainda o crescimento e aprendi muito também, né? Porque a gente não ensina, a gente aprende também, a gente ensina mais quando aprende mais também, e você passou muita coisa. E que todo mundo veja essa corrida aí, né? Você falou do teu pai e tal, e principalmente o que eu defendo também, nunca tem uma linha de chegada, né? Mesmo para quem corre e participa de maratona, ele chegou e já está pensando na próxima, né? E já se preparar para a próxima, então que seja isso, né? Na vida de todo mundo aí, um preparo e um campeonato constante aí, né? Com certeza. Brigadão. Tudo de bom para ti e para toda a família por aí. Valeu, Para você Juliano. também. Um abraço, até mais. Tchau, Outro, tchau. tchau.